Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Estou aqui com o João Carlos e a gente vai conversar sobre esporte de alto rendimento, cabeça, fisiologia, parte hormonal e tudo mais. Vamos hoje, João? Vamos sim. Cara, hoje a gente tem uns temas que são até delicados aí pra gente conversar, né? A parte do homem que tem um lado emocional mais feminino, a mulher que tem um lado emocional mais masculino, por que isso acontece, onde que isso atrapalha. Cara, primeiramente, o que seria esse lado mais feminino no homem ou o lado mais masculino na mulher? Pronto. O lado mais feminino no homem é quando o homem não assume o papel dele, né? Quando a mulher assume o papel de homem e ele o da mulher. Como é que funciona? Hoje em dia, tá correndo aí, né, nas redes sociais e na vida mesmo, do cara que ele não quer assumir o papel dele. Qual é o papel dele com a mulher? Chamar para sair, e deixar ir buscar, pagar uma conta. Geralmente esses caras eles estão esperando mais pelas mulheres, né? Ou seja, o papel que é para ele exercer, ele está esperando da mulher, certo? E isso é um problema muito grande, né? Porque mesmo a Bíblia fala que o homem ele é o cabeça do relacionamento, ele lidera e a mulher auxilia. E em relação à mulher, de tanto esses caras não terem atitude, elas acabam exercendo uma energia masculina, certo? Tanto em casa, fazendo os afazeres, e mulheres que foram abandonadas pelos esposos, pelos maridos, aí elas tiveram que ser mãe e pai, então elas vão exercendo essa energia masculina. E também em relação a mulheres que têm cargos de trabalho. Por exemplo, uma mulher CEO de uma empresa. Para ser CEO de uma empresa é uma responsabilidade muito grande. E a natureza feminina, a biologia feminina, ela não foi feita para receber tanta pressão em relação ao trabalho, pressão física, certo? Então ela recebe essa carga de pressão e automaticamente a energia masculina dela fica um pouco mais alta. Né? Eu vejo até uma frase que eu vejo um problema nessa frase que algumas mulheres falam. Eu quero um homem que seja mais homem do que eu. Ou seja, ela está verbalizando já que ela é um homem. Então, o cara ele não quer essa mulher para competir com ele. O polo positivo ele não conecta com o polo positivo. Então, automaticamente, quando esse cara percebe que essa mulher tem essa energia masculina, ele se afasta. E nem ela mesma vai querer, porque ela é líder, porque ela é diretora de uma empresa, porque ela já comanda dentro da casa dela. Então, automaticamente, ela vai atrair caras mais afeminados. O cara que é frouxo, o cara que é mais encostado, o cara que é um gigolô. Então, quando essa mulher tem essa energia masculina muito lá no teto, ela não vai aceitar um cara que lidere. Por quê? Porque ela já é líder em todas as áreas da vida dela. Então, essa mulher ela tem a dificuldade de encontrar um cara alfa, líder, posicionado, testosteronado. Essa mulher com energia mais masculina. Mas aí vem dois pontos. Vamos lá, o primeiro. Isso tem alguma coisa a ver com a fisiologia do corpo dela? Por exemplo, uma mulher com energia mais masculina, ela tem uma testosterona mais alta ou é algo mais de mentalidade dela? Mentalidade social e trabalho, né? Como eu falei, algumas mulheres foram abandonadas quando mais novas e tiveram que assumir o papel mesmo, né? Masculino, mais a energia masculina. E trabalhos que exercem mais posicionamento, mais autoridade, vão fazendo com que elas fiquem com essa energia masculina e automaticamente no relacionamento ela se torna essa mulher masculina. O que é que tem que ser feito? Conhecer um cara posicionado, alfa, homem, a mulher vai cedendo o espaço para esse cara ser o líder. Quando eu falo que o cara é líder, não é o cara que vai mandar, vai gritar, não. Ele vai ser o líder da relação, ele vai conduzir o relacionamento. E assim, quanto mais o homem testosteronado, masculinizado, mais a mulher vai ser feminina. E quanto mais a mulher feminina for, mais masculino, mais líder é o cara. A Bíblia fala, né? Acabei de falar, que o homem é o cabeça da relação. O que é o cabeça? É o que lidera. E a mulher conduz, a mulher auxilia o homem. Certo. Mas aí, só para deixar claro, porque tu sabe que a galera gosta de encher o saco, né? Mas só para deixar claro que isso não tem nada a ver com força, não, nem com superioridade, não. É questão
biológica mesmo, né? Questão biológica. Mas por que hoje, também eu sei que faz parte muito de comportamento, mas por que você vê hoje tanto cara forte, mas emocionalmente fraco? O cara quebrado, total da cabeça. Infelizmente, hoje, né, as redes sociais deixaram isso para o homem muito fácil, certo? Alguns homens hoje preferem não chegar em mulheres e comprar um conteúdo ou sair com uma mulher do job, entendeu? Então isso vai baixando a masculinidade do cara. Por quê? Porque ele não precisa mais ter que chamar para sair, ter que, né, fazer a dança do acasalamento. Deixar e buscar. Se ele tem essa dopamina barata em acesso fácil, certo? Então, isso fez com que isso... E a culpa é do cara mesmo, entendeu? A culpa é do cara mesmo, porque ele vê uma facilidade e ele não quer assumir esse papel de homem. Por quê? Porque ele vê o acesso fácil, né? E esses caras que fazem isso, automaticamente, não são caras testosteronados, não são caras líderes. Eles preferem ter essa facilidade. E a facilidade não é do homem. Mas quando fala desses caras... Eles realmente têm a testosterona baixa? Ela faz o cara se comportar mais brando, digamos Quando assim? eu falo testosteronado, é o cara posicionado. Eu não estou falando do hormônio em si, o sintético, né? O cara testosteronado é o cara que ele lidera. E o cara, para liderar, o cara tem que assumir responsabilidades, como morar só, sair da casa da mãe, né? Ter o transporte dele, ter o carro dele, ter a casa dele. Então, essas responsabilidades... né? E o deserto também, o cara passar perrengue, vão fazer com que ele crie uma casca e ele crie mais testosterona dele mesmo, certo? Consequentemente, ele vai conseguir liderar uma empresa, vai liderar o relacionamento, vai conseguir liderar uma família, proteger a família, que é o papel do homem. E o cara que, assim, falando assim, o cara que treina, tá? Mas você vê que mesmo caras grandes, muscularmente falando, os caras têm esse comportamento mais manso, mais calmo. Chega algum momento que esse comportamento atrapalha um shape, a evolução de um corpo, alguma coisa assim? Com toda certeza, porque tudo isso é neural, né? Neurociência, né? Então, cada vez que você não assume responsabilidades, cada vez que você se torna um cara que não tem atitude, não tem comportamento, não tem postura, isso vai acarretar em todas as áreas da tua vida. Área profissional, todo mundo vai fazer o que quiser contigo no trabalho. Área pessoal, toda mulher vai fazer o que quiser contigo no relacionamento. Amizades, certo? Então, quando você não se posiciona, né? Quando você não tem uma estabilidade emocional, o que é que a mulher busca no homem hoje? São 3 coisas. Estabilidade emocional, certo? Estabilidade física, o cara tem que ser fisicamente mais forte do que ela para proteger ela. E estabilidade financeira. Quando eu falo de estabilidade financeira, não é que o cara tem que bancar a mulher de tudo. É que ele tem que ter a responsabilidade de ele ser o provedor da casa. Dele trabalhar, a esposa dele trabalhar e, por exemplo, ela engravidou. Então, ela vai ter que parar de trabalhar por um tempo. Então, ele vai assumir a responsabilidade de arcar com tudo, né, em relação ao financeiro. Então, a mulher busca isso. Por mais que ela tenha a independência financeira dela, ela quer um cara estabilizado, né? E principalmente emocionalmente. Por quê? Porque as mulheres são seres mais emocionais do que o homem. Isso é biológico, né? Até porque nas clínicas de psicanálise, de terapia, a maioria das mulheres são as que sofrem de dependência emocional, porque foram largadas, foram deixadas, foram agredidas. Então, biologicamente, o homem tem que ter essa estabilidade emocional para construir uma relação com a mulher, porque ele tem que proteger ela dessa forma. E quando a gente fala da parte fisiológica, do corpo respondendo, o que acontece com um cara desse que é acostumado com a dopamina rápida? Com pornografia, com alimentos muito palatáveis, doces? Esse cara, ele se torna frágil mentalmente e fisicamente, né? Porque para você construir um físico, né? Um físico... Não estou falando de físico de atleta, né? Um cara
que buscam atividade para a saúde, para a estética também, você tem que se alimentar direito, você tem que dormir corretamente, dormir no horário certo, evitar o consumo de álcool em excesso, farras em excesso. Então, isso tudo acarreta para você não ter um desenvolvimento muscular interessante, entendeu? Então, o seu estilo de vida vai dizer o que o seu físico e, consequentemente, a sua vida profissional, como eu acabei de falar, tudo vai acarretando. Quando você é fraco mentalmente, profissionalmente também você não vai ter destaque. Consequentemente, você não vai conseguir ter resultado na academia. E a gente que é homem, a gente sabe, a gente vive de resultado. Em todas as áreas. Profissional, se tu não entregar na tua área profissional, o que é que vai acontecer? Tu vai sair fora e tu vai começar a cair. Se tu não entregar no teu casamento, o que é entregar no casamento? Dar atenção para tua esposa, dar atenção para os filhos, não ser um cara provedor, o que é que vai acontecer? Gaia. Tudo na vida é resultado. É gaia. É gaia e ela vai rodar, ela vai lavar e vai para outro. Entendeu? Então, se você não der resultado, a gente que é homem, né? Infelizmente, tá fora do game. Tudo é resultado. Tem muito cara que confunde ou dá um nome bonitinho, né? Eu tô muito cansado. Eu tenho certeza que os hormônios são desregulados. Às vezes nem é. Só que tem muito disso, né? O cara culpa uma possível deficiência ou desorganização hormonal. Às vezes mas grande parte não é, né? Verdade. Ele culpa e ele faz o que para isso mudar? Porque se eu falo que eu tenho um problema, eu tenho que ter o discernimento e a sabedoria para resolver o problema. Porque o homem, ele foi criado para resolver problema. Se eu estou com problema hormonal, se eu estou com problema no relacionamento, no trabalho, eu vou resolver de alguma forma. Eu vou dar meu jeito para resolver. O problema é que hoje os caras não querem resolver. Eles esperam que tudo caia do céu, que alguma mulher, alguém façam por eles. É por isso que está aí. Desse jeito, um monte de cara afeminado. E aí, até mudando um pouco de assunto, teve até uma reportagem que saiu recentemente, né? O Clube do Tadala, que antes o pessoal associava aos idosos, hoje em dia é a galera aí de 20 a 30 anos, 20, 25 anos, se não me engano, que é a geração Tadala, né? Sim. O Tadala, na verdade, ele tem duas funções. Ele tem uma função de proteger o teu coração e o teu sistema pulmonar. Poucas pessoas sabem disso, né? Então, ele em doses baixas, né? Foi comprovado que ele, principalmente as pessoas que usam hormônio, né? Então, ele melhora a tua capacidade cardiovascular e pulmonar. E, consequentemente, ele é um vasodilatador periférico. Ele aumenta o tempo de ereção no homem durante a relação, certo? Mas o que é que o pessoal está fazendo? O pessoal está aumentando a dose, né, ao extremo, e quando você aumenta uma dose durante vários períodos de tempo, o que é que acontece? Resistência. Vai chegar uma hora que você vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e quando você parar, você não vai conseguir manter esse tempo de ereção, né, na relação com a mulher, ou seja, o cara tem que estar sempre utilizando isso para conseguir uma performance na cama. Então, isso é muito perigoso. Tem muito cara também que faz uso disso por questão de insegurança, né? Também. Os caras vão sair com a mulher, tem medo de passar vergonha. Mas isso é até interessante, porque entra num ponto que é também desses caras que querem aparentar confiança, mas é uma forma de compensar uma fraqueza interna. Exatamente, né? Uma insegurança, né? Porque eu acredito assim, você se alimenta bem, você tem um acompanhamento médico ali com a reposição de testosterona, né? Que é a TRT. Você tem uma vida saudável, pratica atividade física, cardio, né? Claro que depois dos 35, 40 anos, né? A testosterona do cara já baixa mais, o cara tem que fazer a reposição e utilizar o Tadala, não utilizando diariamente, entendeu? Costumo até falar para os meus alunos, quer fazer uma presença com a tua mulher uma vez no mês, sei lá, viaja com ela, aí tu faz o uso. E não esse uso todo dia, né? De 20, 30 miligramas, como eu vejo a galera usando, entendeu? Porque, se eu não me engano, tem... Que é até passado muitas vezes para cardíaco, que é o de 5 miligramas uso diário, né? Inclusive, eu uso 5 miligramas diário. Ele é benéfico para o seu sistema cardiovascular e pulmonar.
certo? Cardíaco e pulmonar. Isso, exatamente. 5 miligramas diário, certo? Consequentemente, tu usando 5 miligramas diário, o teu tempo de ereção, ele vai melhorando, porque tu vai empilhando. Então, tu não precisa usar uma dosagem maior depois. Então, só esses 5 miligramas, com o tempo, o teu tempo de ereção na relação, ele vai ser tranquilo. Mas, como você falou, as pessoas são inseguras e querem aumentar a dose. Jô, a gente falou muito do cara que precisa ser provedor e tal, tem essa energia mais masculina. Mas um homem que é mais emocional, ele se torna fraco dentro de relacionamento? Por ele ser mais emocional? Sim, porque assim, biologicamente e fisiologicamente, o homem tem... A mulher, ela é mais emocional do que o homem. A característica da mulher é mais emotiva, sentimental, porque a mulher libera mais ocitocina, que é o hormônio do apego, do afeto, do carinho. É o hormônio que elas liberam quando elas estão amamentando, é o hormônio que elas liberam quando elas estão dando à luz. Então, via de regra, a mulher é um ser mais sentimental do que o homem. Se o homem for mais sentimental do que a mulher, ele se torna a mulher do relacionamento. Então, tu imagina dois que são sentimentais e um ladrão entra na casa. E aí? O cara vai para debaixo da cama e a mulher que vai ficar na linha de frente? Então, o homem, né, ele tem que ser um cara mais posturado, emocionalmente mais estabilizado, que é uma das coisas que a mulher busca, né, para ele se tornar o líder, para ele dar a vida dele pela mulher. Quando o cara chegar para matar, ele vai estar na linha de frente. Então, isso é um problema para os relacionamentos de hoje, na minha concepção. Né? É o cara mais emocionado do que a mulher. Né? Então, se acontecer alguma coisa com a mulher, vai chorar os dois e o cara não vai resolver o problema. Então, falta mais posicionamento dos homens. Mas aí tem um lance também de ter o equilíbrio, né? Para o cara também não ser só uma pedra de gelo. Não, né? sem dúvidas. O cara ele tem que ter a estabilidade dele emocional, né? Porém, quando ele se sentir frágil, ele vai ter uma mulher ali do lado dele, a esposa dele. Ou então, ele vai, se ele for um cara solteiro, né? Eu gosto muito de indicar às pessoas, muitos caras não fazem isso. E eu faço isso há 1 ano e meio. Buscar terapia. A terapia não é para pessoa que acabou o relacionamento, não. A terapia é para você melhorar coisas que você precisa melhorar. Certo? Então, eu indico muito, né, aos homens mesmo que façam terapia para eles evoluírem, se autoconhecer. Por exemplo, o cara é um cara estourado, é um cara que reage mais, então, automaticamente, você se autoconhecendo, né, tendo uma vida espiritual também, que é importante, você consegue manter esse equilíbrio sendo homem. E qual é a relação que a gente tem hoje com o comportamento da galera, dos homens, né? E também a grande crescente da obesidade. Pronto. Em relação aos homens? Sim. A obesidade, a gente sabe hoje que é uma doença, né? E hoje está bem menor do que antes, porque antigamente não tinham tantos recursos, né? Não tinha Instagram, não tinha YouTube, e hoje eu vejo muita gente focando muito nas atividades físicas, né? Principalmente nas corridas agora, que estão uma febre, né? Então eu vejo um autocuidado maior em relação a isso. Mulheres que não queriam treinar, homens sedentários, eles estão melhorando, né, a sua saúde, praticando atividade física, musculação, fazendo exercícios cardiovasculares. E eu vejo uma melhora em relação a hoje, de anos atrás para hoje, em relação à obesidade. Mas a obesidade também ela pode provocar essas mudanças emocionais? Emocionais Sim, das pessoas? sem dúvida, porque baixa a tua autoestima, né? A pessoa não quer bater uma foto, a pessoa não quer sair, a pessoa não quer ir para a praia, não quer vestir uma roupa melhor. Por quê? Porque ela se sente frágil, ela se sente, né, esteticamente não interessante para outras pessoas. Então, é interessante que quando você vai melhorando a sua estética, consequentemente você vai melhorando a mente, você vai melhorando a sua área profissional, suas amizades, por conta que você
não é aquela pessoa mais excluída como você era quando você não tinha um físico agradável. Entendeu? Então, essa relação físico e mente, elas têm que estar sempre alinhadas, certo? Porque o físico, ele diz muito o que é a pessoa. Disciplina, constância, em tudo. E cá entre nós, né? Hoje, a aparência, ela conta muito em tudo. Demais. Tudo, né? Não estou dizendo para o cara ser um atleta, mas você ter um físico agradável e saudável, você abre portas de trabalho, você é mais visto para um relacionamento, enfim. Então, é interessante aliar a saúde com a estética para você melhorar o seu emocional. Por isso que as academias agora, É uma todo dia, toda hora parece fevereiro, antes do carnaval. E o tanto de academia que abriu aqui em Fortaleza. Muita. Tanto. Toda semana abre duas, 3 academias e 9, 10 horas da noite a academia lotada. E a maioria 24 horas, coisa que a gente não tinha aqui. Academias 24 horas. Então, a grande maioria, até academia de bairro, 24 horas. 24 horas. O que é que hoje baixa mais a testosterona do homem? É mais alimentação ou é comportamento? Tabagismo, excesso de álcool, falta de atividade física, falta de exercícios cardiovasculares, que são os cardios, má alimentação, isso. Então é um conjunto. É um conjunto. Ou seja, é você não fazer nada, você não se cuidar, né? Então isso... E também vai depender da idade, né? Depois dos 30, 35, a gente começa a perder um pouco de massa magra, consequentemente a testosterona baixa, e você começa a ter problemas de saúde, né? Problemas cardiovasculares, problemas de pressão, né? Então, atividade física, quando você pratica atividade física, consequentemente aumenta a sua testosterona, entendeu? Cara, e aqui uma pergunta curiosa. Vamos colocar aqui, por exemplo, um cara de 45 anos, 50. A testosterona dele já começou a cair, já está mais baixa. Agora, supondo que esse cara ele tem alguma predisposição cardíaca ou já teve problema cardíaco e precisaria repor uma testo. Dá para fazer mesmo um cara sendo cardíaco? Dá para fazer dependendo do que é o problema cardíaco dele, certo? Tem que fazer vários exames. Quais são os exames de coração que eu gosto de indicar para as minhas alunas e atletas? Ecocardiograma, eletrocardiograma, exame de esteira em atividade, porque é uma coisa eu estar em repouso, certo? Sim. O meu batimento em repouso é uma coisa. Eu preciso saber como é esse batimento cardíaco em atividade. E tem um mapeamento, né? Ou seja, vai identificar qual é o tipo de problema que o cara tem, certo? Alguns atletas tiveram algum problema desse, foram tratados, né? Os caras passaram aí 1, 2 anos e voltaram a hormonizar e voltaram para os campeonatos de fisiculturismo. Porém, eles têm os cardiologistas especializados nisso. Então, tem que saber qual é o problema cardiovascular para você saber fazer o tipo de reposição hormonal, porque assim, a reposição hormonal, a TRT, dificilmente ela vai te causar algum efeito colateral. O que te causa efeito colateral é o suprafisiológico, certo? Quando você usa suprafisiológico, você não tem segurança de nada. Você tira toda a segurança. Então, com toda certeza, você vai ter um colateral. Eu não sei te dizer quais são. Porque efeito colateral está relacionado à genética, né? Relacionado a tempo de uso, relacionado à dosagem. Mas alguma coisa você vai ter, certo? Qual seria o limite do fisiológico? O limite do fisiológico, geralmente, as pessoas... Hoje, os médicos estão passando a Durateston e a Deposteron. Eles estão utilizando ali... Uma Durateston tem 250 miligramas, em média, 250. 200 miligramas a cada 15 dias. Então, é uma dose de reposição. As pessoas até falam, uma Durateston por semana é reposição. Não é reposição. Não é. Porque a partir de 250 miligramas semanal já passa o suprafisiológico. E para um homem saudável hoje, qual seria o limite ali de testosterona no sangue? Natural. Para ser considerado fisiológico. 300 a 800. 300 a 700, 800. Porque assim, como tem um fator genético,
Tem cara que não usa nada de testosterona sintética e tem uma testo de 1.000, 900, 1.000. Mulheres que têm testosterona alta também, por fatores genéticos, né? Que mulher, se não me engano, é de 9 a 12, alguma coisa Exatamente. Então, passou disso daí, eu já vi meninas com testosterona de 20, 25, naturais. Caramba. É dela mesma, entendeu? Então, algumas mulheres que têm essa testo mais alta, elas são mulheres que têm massa muscular maior, são mulheres que têm uma libido mais alta, são mulheres que têm uma facilidade maior de ganhar massa muscular. É por isso que vem um fator genético dos atletas, né? O Ramondino, por exemplo, o cara come um Big Mac todo dia após o treino. Por quê? Porque a genética dele permite isso. Ele tem que segurar a comida para ele não subir de peso, para ele não sair da categoria. Porque é um fator genético. Então, a testosterona também, de forma natural, ela é um fator genético, né? Você pode ter ela um pouco mais alterada ou não. Vai depender também do seu estilo de vida. João, e hoje dentro do que tu entrega, dentro da consultoria, dos teus acompanhamentos, como é que tu trabalha essa parte mental de quem te procura? Porque eu imagino que às vezes deva ser difícil, né? Porque tu tem que mudar o hábito das pessoas, tu tem que dizer, meu irmão, para de fazer isso, faz assim. Eu costumo dizer que a gente faz um trabalho de tudo, né? De aconselhar, de passar o treino, de orientar, não tá furando a dieta, né? A gente faz um trabalho meio que de psicólogo mesmo, né? Então, vai depender. A pessoa que entra numa consultoria normal, convencional, né? Tranquilo, certo? Só peço para ela não exceder em relação ao álcool, em relação a festas, né, comidas. Porém, ela tem o dia lá da refeição livre dela que eu coloco, né, até para o mental mesmo, para socializar com o esposo, certo? Não tem muita restrição em relação aos alunos convencionais. Quando a gente passa para a parte de performance, atleta não, atleta é um pouco mais minucioso. Eu não libero refeição livre todo final de semana, a pessoa é orientada a não estar em festa, em balada, porque não combina com alto rendimento. Enquanto você está na balada, o cara está lá se matando, fazendo cardio, fazendo dieta, treinando. Então, a pessoa também que está no alto rendimento, na maioria das vezes, ela está hormonizando. Então, não é interessante ela estar misturando álcool ou outras substâncias, né? Já que ela vai competir. E isso já faz mal à saúde, né? Os hormônios de forma suprafisiológica que os atletas usam. Então, a gente orienta dependendo do objetivo e dependendo do que a pessoa quer. Se é uma pessoa convencional, João, quero tirar um dia ali, um final de semana para eu beber. Eu falei, tranquilo, é como uma refeição livre. É uma vez por semana, uma vez, por exemplo, um sábado à noite. Você sai um sábado à noite, contanto que de manhã você consiga fazer as refeições tudo bem direitinho. Não adianta você beber a noite toda, passar o dia na praia e perder refeição, não fazer a ingestão de água. O que prejudica o físico não é você beber, certo? É você não fazer as coisas direito após o outro dia que você bebe. E, João, hoje muita gente ainda vive ou busca, assim, viver só de aparência, né? A gente falou do cara do Tadala para compensar, essa questão da busca enorme por estética, mas isso também é algum sinal de narcisismo alto que o pessoal está tendo? Pronto, o narcisista, né, ele, ao contrário do psicopata, ele sente todas as emoções, culpa, remorso, tudo, porém, ele não externaliza isso, certo? Por exemplo, a pessoa que é narcisista, ela cometeu um erro, né, com você. Ela sente que ela errou, ela sabe que ela errou. Ela, ai meu Deus, eu cometi um erro. Mas o mecanismo da mentira dela é tão automatizado que em milésimos de segundos ela não externaliza o que ela sente. Ela já vai colocando a culpa em ti. Mas eu só errei porque você fez isso comigo. Eu só fiz isso porque você fez aquilo comigo. Então, o mecanismo é tão automatizado que ela mente para ela mesma e ela só externaliza
algo para te culpar. Nunca a culpa é dela. Sempre a culpa é da outra pessoa, certo? Então ela externaliza algo para te culpar e para você se sentir culpado pelo fato que ela mesma provocou. Mas essa pessoa, ela já nasce assim de fábrica, ou ela pode adquirir, ela pode se tornar, ter esses comportamentos? Esses traços narcisistas, via de regra, geralmente, né, eles acontecem de duas formas. Na infância, a pessoa cresce vendo a mãe sendo narcisista, ou o pai sendo narcisista, certo? Ou então, em outro caso, ela teve um relacionamento onde o cara era muito narcisista com ela, então ela acaba que associando o caos com o relacionamento, porque ela viu dentro de casa o pai agredindo, sendo manipulador, ou então a mãe fazendo isso, então ela cresce, né, adolescência, jovem, adulta, vendo isso, aí ela associa amor, paixão a caos. Então o relacionamento que ela vai ter, ela vai pensar, não, tem que ter o caos, tem que ter o amor. Por isso que existem relacionamentos que a mulher está em paz, ou o cara, e a mulher diz que não tem graça, que não quer, porque ela foi tão acostumada no caos que para ela tem que ter uma briga todo final de semana, tem que ter algo para ser uma relação. Tem até uma história que eu vi, né, que é de uma casa que ela está em obras e tem uma mulher que mora lá e a casa passa vários meses em obras. E obras é o quê? Caos, barulho, zoada, sujeira, né? E o cara termina a obra. Aí, quando termina a obra, toda semana ela chama lá o cara, o pedreiro, para ajeitar uma coisa que ela não gostou. Toda semana. Aí, quando chegou na quarta semana, o pedreiro falou assim, tudo que você está fazendo é completamente normal. Ela o quê? Você estava acostumada com o caos, com o barulho, com a sujeira, com tudo o que estava causando na reforma. E agora você está tendo paz. Por isso que toda semana você me chama aqui. É completamente normal. Se acostume com a paz, que é isso que falta na maioria dos relacionamentos. Alguns relacionamentos estão baseados em dopamina. O que é a dopamina? Montanha russa. Um final de semana briga, um final de semana tá bom. Um final de semana briga. E isso faz, geralmente, com que algumas mulheres, que são seres mais emocionais, permaneçam nesses relacionamentos que tem essa montanha russa de dopamina. Por quê? Porque ela se atrai pelo cara que causa fortes emoções. E foi comprovado cientificamente que emoções negativas impregnam muito mais do sistema nervoso central da mulher do que emoções positivas. Ou seja... A mulher vai lembrar de coisa ruim que tu fez em 2004. Exatamente. E eu nunca vi nenhuma mulher sofrer por um cara bonzinho, por um cara bom, por um cara legal. A maioria das mulheres só sofre pelo cara cafajeste, pelo cara que fez ela sofrer, né? Elas não conseguem sair desse cara. Por quê? Porque eles causam picos de dopamina, ocitocina nessas mulheres que fazem com que elas fiquem presas nessa relação. E quando ela vem com a paz, ela sente o quê? Uma monotonia. Ela não quer, não aceita. Por quê? Porque na cabeça dela, o caos faz parte da paixão, do sentimento que ela já viu em casa ou então que ela teve num relacionamento antigo. Cara, e como seria o caminho ideal para encontrar pessoas de alto valor para dividir a vida? Primeiro, como eu falei aqui, você tem que cuidar da sua mente e do seu espírito. Você precisa ter uma vida espiritual alinhada, independente de religião, certo? Você tem que buscar a Deus e fazer terapia, porque você fazendo terapia, vão existir coisas que você não vai mais aceitar que você aceitava antes. Que, por exemplo, uma mulher aceitava o cara gritar, agredir, brigar com ela, ela não vai aceitar. A régua dela vai ficar alta, certo? Então, ela vai começar a nivelar por cima. Se ela tem alto valor, eu quero um cara de alto valor. É como eu falo, pessoas de baixo valor têm que encontrar pessoas de baixo valor. O cara que pegou todas as mulheres, né, na adolescência, na juventude, ele tem que se encontrar com essa mulher também, que já ficou com vários caras,
certo? Por quê? Porque é compatível. Não adianta uma mulher que já ficou com vários caras, ela querer um cara de alto valor. Porque é incompatível. Esse cara de alto valor, ele não vai querer essa mulher que já ficou com vários, certo? Então, se você ficou com vários, você tem que ter o relacionamento com pessoas do seu mesmo nível. Então, quem nivela por baixo, tem que nivelar por baixo. Padrão elevado, nivela por cima, certo? Então, acredito que se você se valorizar, se você fizer melhorar a sua vida mental, com terapia, vida espiritual, vida profissional, você ter uma vida... É assim que você sai do nível mais baixo, vai para o nível mais alto. Exatamente. Você não aceita. Quando você percebe qualquer tipo de comportamento que aquela pessoa vai tirar a tua paz, sendo homem ou mulher, você automaticamente você já vai descartar. Por quê? Porque você aprendeu. E eu costumo sempre falar, o cara só aprende no deserto e a mulher também. Você tem que passar por uma situação que a mulher prejudicou sua vida e vice-versa, para você ver, não, isso aqui eu não aceito mais. Dessa forma aqui eu já não aceito mais. Então, qualquer traço de comportamento desse, você não aceita mais. E tem outro traço de comportamento que as pessoas confundem, que é o traço histriônico, que ele é diferente do narcisista. O narcisista ele busca superioridade na inteligência, sempre ele é o mais, nada do que a pessoa faça é o correto, sempre ele busca essa validação pelo que ele é, pela inteligência, pelo status que ele tem. Já o histriônico, ele busca essa validação, sendo homem ou mulher, pela beleza, gosta de se expor muito na internet de forma um pouco mais agressiva, a mulher com a roupa mais exposta, o cara também de forma mais agressiva, mais apelativa. Então, é um traço de comportamento, que é o traço histriônico. Que também é confundido com o narcisismo. Confundido. Porém, eles gostam de ser chamados a atenção, independente se você está achando ele feio, bonito, promíscuo ou não. Eles querem ser o centro das atenções. Por exemplo, tem 50 pessoas no local. Ele quer ser o centro das atenções, ele ou ela. De forma extravagante, sensual, mais para promiscuidade, roupas mais, que chamam a atenção de forma mais agressivas. Então, existe esse tipo de diferença. O narcisista ele quer mais por status, pela inteligência, pela superioridade. O histriônico não. Geralmente ele não tem muito intelecto aguçado, não tem muito conhecimento, ele quer ser visto pela aparência e, na maioria das vezes, de forma apelativa, agressiva, sensualizando mais, para que ele chame a atenção dessa forma. Ou seja, superficial, muito superficial. Então, tem esses dois traços de comportamento que devem ser tratados com terapia, que é o traço histriônico e o traço de comportamento narcisista. E a troca de energia. É isso aí. Mas, por exemplo, chega um cara com essa energia mais feminina ou a mulher com energia mais masculina. Tu intervém também nisso? Não. Isso aí é fora parte, né? A não ser que ela venha me perguntar sobre isso, né? Sobre essa parte de comportamento, né? Eu vou orientar ela. Né? É nisso que tu tá falando? É, nesse sentido. Porque a gente falou bastante, né? Eu oriento, sim, porque quanto mais o cara for... tiver energia masculina. O homem da relação, energia masculina, mais a mulher ela vai exercer o papel dela. Então, ela vai baixando, ela vai cedendo a energia masculina dela. Não é que ela quer um homem mais do que ela quer ser feminina mesmo, para o cara cada vez mais ser masculino, porque ele vai proteger ela, como eu falei, segurança física, emocional e financeira. Certo? Então, essa mulher, ela tem que se conscientizar que se ela tiver essa testosterona mais alta, ela não vai atrair esse cara alfa, esse cara que lidera, ela vai atrair o encostado, o frouxo, o cara que ela vai mandar, o cara que ela vai sustentar, né? Que é o que a maioria das mulheres não querem, né? Eu acredito que sim, né? Elas querem ter a estabilidade dela, mas elas querem ter um cara para proteger ali de tudo e ser o homem da relação. Então, tipo assim, a mulher ela quer um pilar forte e o cara quer uma estrutura. Exatamente. Né? O que é que o homem busca da mulher? O homem, a gente é visual. A primeira coisa que a gente vai perceber é a beleza da mulher. Ele quer que a mulher se cuide, ele quer que a mulher tenha uma beleza
atrativa. Mas também se cuida, viu, Machói? Porque também não adianta tu ser feio e querer pegar uma 10 de 10. Não rola. Não rola, exatamente. Por isso que ele tem que se cuidar, né? Por isso que ele tem que fazer grana, melhorar a vida financeira dele, construir um patrimônio, consequentemente melhora o físico. Sim. Né? Então, o cara olha para a beleza, certo? Da mulher. E a mulher já não olha tanto para a beleza do cara. Ela olha para o posicionamento, olha para a postura, para o comportamento. Por isso que a gente vê algumas mulheres bonitas com os caras que não são tão providos de beleza. Os cabos montados em desmanche. Por quê? Né? Porque o cara é líder, o cara tem um posicionamento, o cara é estável, porque a instabilidade vem da mulher, né? Pelo lado emocional. Então, o homem tem que ser estável. Cada instabilidade dela, eu me torno mais estável, abundante. E é isso que faz a mulher se interessar pelo cara, a mulher feminina. Sim. Ela vai se interessar, não é pela beleza física do cara, é pelo posicionamento, é pela postura dele e o que ele é. Querendo ou não, o status, um cara mais líder, um cara mais homem mesmo, com aspecto de homem, vai atrair esse tipo de mulher. O que é que tá vindo aí de competições aqui pela frente? Tá com alguns atletas que eu vejo lá no seu Instagram, que tá tendo os reposts lá da galera. E o que é que tá vindo já de preparação? Quais são as previsões? Pronto, eu tive umas atletas que competiram agora em março, né? E eu gosto de fazer assim, competiu em março, dá uma pausa, né? Dá uma respirada para competir só no final do ano. Então acredito que lá para outubro, novembro, dezembro, as minhas vão estar subindo, né? Porque elas agora estão no período de booking, porque quando você termina uma preparação, você está bem debilitada, está mais sequinha. Então a gente está fazendo um trabalho de ganhos, para lá para novembro, dezembro, a gente está colocando elas para competir. E se elas vão competir em novembro, dezembro, elas vão entrar em preparação o quê? Agosto, por ali, né? Pertinho do segundo semestre já. Então, as competições delas, né, vão ser lá para o segundo semestre mesmo, novembro, dezembro, por aí. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim desse episódio. Mais uma vez, João, foi muito massa, um prazer para mim estar aqui, poder conversar contigo, é uma área que sempre gostei, hoje em dia gosto mais, porque aprendi a me cuidar. Terapia, treino, o negócio tá bom. E você que assistiu a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Aqui na descrição vão estar todas as redes sociais que você precisa para entrar em contato com o João. E, João, qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é um versículo da Bíblia que eu gosto sempre de falar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele fala que se você colocar Jesus no centro da sua vida, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia fala que se você colocar Deus no centro da tua vida, a interpretação é: todas as áreas da tua vida vão preencher. Tem gente que o Deus é o dinheiro, tem gente que o Deus é o trabalho, tem gente que o Deus é o filho ou a esposa, né? Sempre em primeiro lugar. É por isso que alguns relacionamentos ele até começam a dar certo, mas depois, infelizmente, não. Por quê? Porque Deus ele tem que estar no centro. Deus no centro, todas as demais coisas vão para os seus devidos lugares. Área profissional, relacionamento, tudo, certo? Então, nesse livro de Mateus, nesse capítulo, eu gosto muito porque ele coloca o centro, Deus no centro da nossa vida e faz muito sentido, né? Porque se você não colocar Deus no centro da sua vida, alguma coisa ali vai ficar desregulada, alguma coisa vai ficar fora do lugar. Então, ou alguma coisa vai ocupar o centro, né? Exatamente, alguma coisa que não é o correto, certo? Então, Mateus 6,33. Colocai o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pessoal, o meu e-book do Glúteo Perfeito está nas minhas redes sociais. Eu tenho um e-book, um livro digital, onde eu falo teoricamente, né, na escrita e na prática em videoaulas, em 4 exercícios, 4 principais exercícios para você melhorar, aperfeiçoar
o seu glúteo, beleza? E as redes sociais estão aqui na descrição. João, mais uma vez, obrigado você que está aqui acompanhando a gente. Muito obrigado também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de apoiar e mandar para aquele seu amigo que precisa conhecer mais sobre esse assunto e cuidar da própria saúde física, mental e espiritual. Forte abraço.